de pensamento negativo e emoções densas a gente convive diariamente. Hoje a gente vai falar do processo mais comum, mais difícil e que as pessoas mais ficam bravas e revoltadas de ouvir: a autoobsessão. Quando somos nós mesmos que entramos no nosso buraco e nos tornamos os nossos maiores inimigos. Vou falar para vocês que esse, com certeza, em relação à alma, às tendências, é o mais difícil de ser trabalhado, vivenciado e transmutado. Falo para mim, falei para uma paciente essa semana, falei: esse é o trabalho da tua vida. É isso que muitas pessoas têm como propósito, não exercer os comportamentos totalmente autodestrutivos que trazem de vidas e vidas e vidas. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem e que o episódio possa ajudar a compreender melhor essa nomenclatura. Quando a gente fala do processo de autoobsessão, a gente fala exatamente daquela pessoa que fica ruminando, daquela pessoa que vai ter dois grandes contextos que influenciam isso. A gente vai falar do primeiro, que é a base dessa experiência, dessa persona da qual você está sendo agora. Então, nessa vida eu estou Mariana, mas eu não sou a Mariana. Então você, nessa vida, é a pessoa que você é hoje. Isso vai depender completamente da base que você veio familiar, do contexto familiar que você veio e de como foi essa criança vivendo até os 7, 8 anos de idade, que é quando a gente já está instalado as nossas crenças, os nossos traumas e tudo aquilo. Obviamente tem outras questões que vão sendo desenvolvidas ao longo da vida, mas até os 7 anos está cravado ali o que a gente vai passar a vida inteira tentando arrumar, ressignificar e aceitar. Então, uma pessoa que ela foi inserida em um contexto onde ela ouviu desde pequena que ela era inútil, que ela era burra, que ela não prestava, que ninguém queria ela ali, que ela tinha que ser forte. Todas essas variáveis, naturalmente, esse adulto ele vai crescer com essas sequelas. Por quê? Porque a criança ela foi inserida em um contexto onde o primeiro contato em relação a essas emoções, sentimentos, foi extremamente traumático. E aí, quando essa pessoa ela vai revivendo situações ao longo da vida que fazem ela sentir novamente aquilo que inconscientemente está guardado lá, mas ela não vai lembrar exatamente para ela conseguir viver. A nossa espécie ela é tão inteligente que a gente tem esse mecanismo para sobreviver diante da vida. Porque se a gente fosse lembrar de tudo, gente, muitas pessoas não iriam conseguir viver. A taxa de suicídio, de crimes e de tudo seria avassaladora, tá? Então, quando essa pessoa ela for inserida em um contexto, na escola, depois na faculdade, se ela fizer, principalmente no relacionamento amoroso e no trabalho, ela vai ficar ruminando esse processo de autoobsessão. Então ela vai ter todos nós temos, tá? Então a gente já começa por aí. Todos nós temos um grau de um complexo de inferioridade, até a pessoa que mostra que não tem nada, ela também tem isso, é uma armadura para se proteger. Então, agora vão ter níveis dessa questão, desse mecanismo de defesa, desse complexo. Então, quando a gente vivencia esses processos traumáticos pós a fase inicial da qual ele veio a acontecer, naturalmente a psique ela vai ter um mecanismo de forma de reagir diante de uma ação que já está registrado dentro dela como funciona, que é o responsável no nosso sistema límbico, que eu sempre falo aqui, que são as emoções e os processos mentais. Então, quando a pessoa ela vive, uma pessoa... Eu até perguntei isso para o meu analista, já fiz algumas pesquisas também. E ninguém me falou uma coisa 100% concreta, sim ou não. Vai depender muito, mas existe uma estrutura, né? Então, a pessoa que ela é muito pessimista, será que essa pessoa ela realmente consegue mudar a estrutura dela de pensar ao longo da vida?
Será que em algum momento ela vai conseguir deixar de ser pessimista? Ou mesmo que ela melhore muito, sempre o negativo vai chamar mais a atenção dela. Sempre ela vai para um viés negativo e depois mesmo que ela consiga contornar esse viés para o positivo e manter o positivo, mas a primeira resposta é o negativo. Não sei falar para vocês. Acho muito difícil. Acho um trabalho realmente extremamente difícil, da qual a pessoa vai precisar de muitas ferramentas para mudar essa estrutura da psique. E aí, normalmente, aqui a gente já está falando de um grupo de pessoas, né? Pessoas totalmente pessimistas. Aqui a pessoa ela vive num processo de auto-obsessão constante. Deve ser um caos. Deve ser um caos viver dessa forma. Por quê? Tudo o que acontece, ela sempre vai levar para o lado ruim. E a nossa mente, a nossa espécie, né, cerebral, tudo, instinto, a gente já falou isso aqui também, nós somos mais negativos do que positivos. Então a pessoa que ela só vive nessa esfera, ela vive o seu processo de auto-obsessão constantemente. E normalmente são as pessoas que mais vão somatizar dores ao longo do corpo. Porque o que acontece? Um fluxo de energia, quando ele está estagnado, ele vai começar a trazer sintomas. Então, um machucadinho, um incômodozinho, um cortezinho, um acidentezinho. Quanto mais a pessoa tiver dificuldade para processar a emoção, que, ao meu ver, é o que a humanidade tem de dificuldade de processar, nós não somos ensinados como entender as nossas emoções, inclusive esta que fala para vocês tem uma enorme dificuldade disso, de entender esses processos emocionais e sentir mesmo, e não ficar querendo tanto racionalizar, que também é um grande problema e um grande mecanismo de defesa que bilhões de pessoas usam no planeta hoje. A gente vai precisar externalizar essa emoção. Então a forma é, ou a gente sente ela, e quando a gente não sente ela, ela vai se acumular, e quanto mais ela acumular, mais ela vai somatizar na dor e depois na doença, que é a forma mais clara que a humanidade hoje processa emoções. Então quando a gente fala que uma coisa ela vai se repetindo, a lição ela se repete, se repete, se repete, a gente não aprendeu. O que que a gente não aprendeu? A gente não aprendeu a lidar com a emoção. É a emoção que aquela situação gerou em nós que a gente ainda não aprendeu a lidar. Por isso que a gente vai repetindo, repetindo, repetindo e sentindo e sentindo e sentindo. Lembre-se sempre, somos uma espécie emocional. Estamos aqui para aprender a lidar com as emoções. E é exatamente isso que não ensinam a nós. Ensinam até mais o processo mental do que o emocional. Primeiro a gente sente, depois vem o significado desse sentir. E é aí, meu povo, que começa esse processo autoobsessivo horrível. Horrível, horrível, horrível. A pessoa ela entra num mecanismo, numa seara onde é tanta energia parada, é tanta energia estagnada, e aí a pessoa ela vivencia muito intensamente o vitimismo, principalmente o vitimismo. Tudo no mundo gira contra ela, todas as pessoas têm tudo do melhor e para ela é muito mais difícil. Tudo, quando chega para acontecer no lado dela, dá errado, porque naturalmente a energia, sempre quando a gente chega em um local, chega a nossa energia. Tanto que quando você frequenta um local muito bom, você se sente bem. Quando o local está pesado, ninguém precisa falar nada. Você chega no local e você fala, nossa senhora, que energia pesada. Então, essa pessoa, ela vai constantemente atrair coisas que vão reforçar aquilo que ela já pensa dentro dela. Então, se ela tem um complexo de inferioridade em relação ao corpo dela, provavelmente ela vai atrair situações onde as pessoas vão cada vez mais falar do corpo dela, onde ela vai se sentir cada vez mais inferiorizada em relação a isso, entre outros vários tipos de motivos. E aí é essa esfera que ela é criada através dos hormônios. Lembre-se sempre, é um conjunto de fatores. O que eu estou falando aqui não é coisa esotérica e nem nada do tipo. Em uma memória, nessa memória vai processar, vai entender como que é negativa, vai
na corrente, joga o hormônio. Então é um processo hormonal. A pessoa pessimista, a pessoa que vive nessa coisa, ela precisa fazer uma mudança no padrão para os hormônios dela começarem a produzir coisas boas para ela. E isso leva tempo, né, gente? Obviamente, isso leva aí uma vida. Se você tá 40 anos sendo pessimista, meu amor, você acha que em 2 anos vai mudar completamente? Claro que não, né? Então, é uma caminhada complexa, bem complexa. E aí, esse processo autoobsessivo é o que vai, obviamente, abrir a porteira escancarada para os obsessores se aproximarem da pessoa. Então, quando a pessoa ela tem muitas questões mentais, e aí pode ser de todos os tipos, gente, tudo, tudo, o que é que todos nós temos. E ela não tem uma forma de extravasar tudo isso que ela sente, mas principalmente de compreender o que ela está sentindo, ela só está ali, ó, vivendo um dia após o outro, sobrevivendo, um dia após o outro, sobrevivendo, aonde os homens são os principais que têm muita dificuldade de entender isso. Muita dificuldade de sentir, muita dificuldade de processar, muita dificuldade de externalizar de uma forma positiva. Então, esse mecanismo de controle interno, a pessoa perde para a própria mente. A pessoa ela fica sem nada de inteligência emocional, onde ela consegue reverter a situação para que ela mude o padrão, tanto interno como vibracional dessa relação. Então, você que vivencia algo, um pensamento constante, culpa, medo, raiva, vergonha, inveja, qualquer coisa que é latente na sua vida. E quando eu falo latente, é praticamente diariamente você sente tudo isso. Você precisa realmente, se você tiver condições financeiras, gastar o seu dinheiro para você começar a arrumar a tua vida. Porque se você não começar a arrumar a tua vida, assim, não é se vai vir a doença, é quando vai vir a doença, tá? É uma resposta clara. Não é se vai vir, é quando ela vai vir. E quanto mais aquele machucadinho, aquela coisinha que aconteceu foi vindo e não foi trazendo a oportunidade da gente parar, da gente entender, da gente sentir, mais graves vão sendo as situações, as questões que nós mesmos vamos atrair para a nossa vida de uma forma inconsciente, para que a gente tenha a oportunidade, de uma forma claramente ruim, para entender a situação e o sentimento. Tá? Isso é muito complexo, gente. Isso é muito complexo. E aí, nessa esfera, a gente vai entendendo a autossabotagem constante. Todo mundo se autossabota? Eu acredito que todo mundo é gente demais, mas que a grande maioria, sim. Sim. A grande maioria vai se autossabotar. E aí é nessa autossabotagem aonde eu não posso dar munição para minha própria mente. A chave é essa. Quem dá munição para a mente, potencializando o pensamento negativo, faz o processo de auto-obsessão se tornar cotidiano. Se tornar, assim, aquela coisa que, é isso mesmo, então eu sou essa merda mesmo, eu sou esse bosta mesmo, eu sou essa inútil mesmo, nada vai dar certo pra mim, é desse jeito que a minha vida vai ser, sou Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, a vida é tudo mais. E aí se faz o grande coitado. Pode parar com isso aí. Eu tenho pavor, meu Deus do céu, já tá me dando coceira aqui, ó. Eu tenho pavor de gente assim, pavor. Juro, eu não consigo nem em uma questão amizade, minha vida pessoal, eu não consigo nem ficar perto. Nem perto. Mariana falando aqui, né? Obviamente que a gente, no processo terapêutico, a gente vai falando para a pessoa. E também não sou psicólogo, não sou psicanalista para essas questões. A pessoa ela traz essa demanda, eu viro para ela e falo: olha, meu amor, aqui não é o local onde a gente vai conversar sobre isso. Você vai para sua terapia convencional. Aqui a gente trata a doença que fez você sentir tudo isso e somatizou no teu corpo. Aqui a gente é a questão da medicina vibracional. E aí, nesse ponto, quando a pessoa ela vive isso muito,
O que acontece também, gente, eu tô falando aqui numa pessoa que vive a vida assim, tá? Não tô falando uma pessoa que aconteceu um evento traumático. A doença, normalmente, ela faz a pessoa... Aí já entra aqui a nossa esfera, né? A doença, ela faz a pessoa... Muda completamente a pessoa. E aí, nisso, eu tenho 1000% vontade de conversar com a pessoa e fazer ela relembrar que ela não é isso. Que ela está assim. Que ela não é a dor dela, que ela não é a doença dela, mesmo ela sentindo aquilo há tanto tempo. Porque uma pessoa que teve uma vida extremamente proativa, fazia de tudo, sempre foi pra cima, sempre fez as suas coisas. Sabe, esse perfil de pessoa tem uma doença que muda completamente a dinâmica dela, da qual ela deixa de ser aquilo que ela foi de uma forma extremamente enérgica, alto astral e tudo, e ela vira essa outra pessoa. Isso é muito difícil, cara. Nossa Senhora, isso é muito difícil. Isso é o que a gente mais lida aqui. Isso, com certeza, é uma das principais queixas das pessoas que chegam até aqui. Mariana, eu era uma pessoa, eu me tornei outra por conta da doença. E é a frase que eu sempre falo, só vai entender a dor e a doença quem sente, quem trabalha com isso e quem cuida disso. Obviamente, todos nós vamos, em algum momento, sentir ela, né? A dor e a doença. Então, o processo autoobsessivo, ele não vai mudar se você não trabalhar para mudar toda a forma como seus hormônios trabalham para você. Começa por aí, hormônio. E aí vai indo um trabalho acompanhado com profissionais e você com você mesmo. Fazer uma rotina, incluir nela, né? Não fazer, se não for possível, mas incluir na sua rotina coisas boas. Pessoas pessimistas precisam exercer urgentemente a gratidão. São pessoas normalmente também bem ingratas. Ingratas com a vida, ingratas com as oportunidades, ingratas, não conseguem ver nada de bom. Porque senão, meu amor, não vai adiantar. Você pode ir para terapia toda semana. Você tá lá fazendo. É 1 hora. É 1 hora diante de sei lá quantas horas que você tem na semana. Aquela 1 hora, ela vai conseguir auxiliar você da forma como você lidou com a sua semana, com o que você aprendeu. E ela não tem o poder de transformar internamente você, caso você não queira ser transformado. Então pensa nisso, se você é uma pessoa que está constantemente se automutilando. Se automutilar constantemente é um processo muito difícil. Principalmente quando a gente teve ou uma mãe ou um pai que fez com que isso acontecesse. Normalmente é, né? A pessoa, normalmente ela teve alguém ali que foi espezinhando ela aonde ela acha que ela é isso. E aí esse processo autoobsessivo é onde você vai atrair pessoas que elas vão ir potencializando todas as inseguranças e todos os medos que você tem. E aí, como eu falei, relacionamento amoroso e ambiente profissionais são as principais áreas aonde isso é vivenciado. Muito, 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 muito forte. E o processo de autoobsessão, ele só muda com o autoconhecimento. Não existe uma pessoa que vivencia isso dessa forma tão autodestrutiva, não querer mudar sem autoconhecimento. Não existe. Se você está achando, ouvindo isso daí, e você não está realmente no autoconhecimento, porque tem muita gente que acha que ouviu o podcast aqui, vê um negocinho ali, uns stories, vocês estão no autoconhecimento. Não, meu amor, isso aqui é pra lembrar vocês que o autoconhecimento é um processo muito mais profundo, tá? É um processo de estudo, é um processo de entrega, é onde você vai literalmente olhar essa maneira de viver a vida e falar, não dá mais para eu viver dessa forma. Então, quando a pessoa ela chega aqui, ela fala, é obsessor, nossa, sinto que minha vida tá virada no giraia, fizeram um trabalho para mim. Você vê com essas historinhas, né? Fizeram um trabalho para mim porque eu fui num local que falaram que tinha um processo de magia, que já falei para vocês, que esse bando de terapia aí que todo mundo tá fazendo, que também é um bando de salafrário que a maioria tá mentindo. Essas coisas de... Tudo isso aí que a gente já falou aqui. De técnicas espirituais que as pessoas só estão querendo ganhar dinheiro e deixar vocês cada vez pior e mais confuso. E aí eu olho para a pessoa e falo, não é espírito, não é nada, é você mesmo. Como sou eu mesmo? Como que eu mesmo estou fazendo isso comigo? Eu olho bem desse jeitinho Mariana
para a pessoa na webcam, eu falo, desse jeitinho mesmo. Você mesmo está sendo sua pior inimiga, você mesmo está acabando com a tua vida. Não tem espírito, não tem nada para você culpar de fora. É você se responsabilizar pelo caos mesmo da tua vida que você entrou. Ou quando você olha para a tua vida, teu relacionamento amoroso, teu trabalho, tua família, você vê que você está numa vida boa. Tá tudo bem, tá tudo ótimo e a culpa é do espírito e do plano espiritual. Aí a pessoa fica com aquela carinha, ela olha pra mim e fala, realmente, Mariana, se eu paro pra pensar assim, que às vezes eu nem tenho tempo, né? Essa é a desculpa. Eu nem tenho tempo pra parar pra pensar, as coisas estão bem ruins. Tempo a gente tem. É aonde a gente vai colocar esse tempo, tá? Obviamente para coisas e coisas. Assuntos e assuntos. Então isso, meu amor, vai aí. Caminha, vai buscar livros, vai buscar essa forma. E aí as pessoas que vivenciam nessa forma, como eu tô falando aqui, é terapia, meu amor. Sem terapia você pode melhorar, você pode amenizar. A verdade é essa. Você ameniza. Não é porque melhorou que fala que tá bom. Só deixou de ser tão ruim. Aí é preciso da terapia mesmo. Se você não tem condições financeiras para fazer terapia, aí busca podcasts, aí busca livros, aí busca cursos da forma que você conseguir bons para você entender a mente, para você entender essa formação e entendendo também os sinais que o corpo vai dar. Os sinais que o corpo vai dar através de dor, incômodo, doença é um alerta. Aí a gente vai para outra esfera, que aí é a esfera da alma. Que aí, meus amores, que é esse processo que muitas pessoas falam, existem fractais que estão prejudicando sua vida presente. Já falei várias vezes, nós vamos ser inseridos em um contexto que não veio para facilitar, ele veio exatamente para testar as nossas virtudes positivas e aquilo que a gente precisa mudar. Então, quando a pessoa ela chega aqui, e eu também vivo isso muito intensamente na minha vida, com alguma questão séria, até a paciente dessa semana, eu olhei para ela e falei assim: o seu propósito nessa é exatamente mudar tudo isso. O que mais te influencia na sua vida são as suas partes que viveram experiências muito densas relacionadas a determinados assuntos e que nessa vida você foi inserida em um contexto de novo, você cometeu os mesmos erros de novo e é por isso que você sente tanta culpa, porque nessa encarnação você deve ter o conhecimento, porque você veio exatamente mudar isso. Você tem condição financeira, você tem oportunidade, você tem como pensar nisso. É aquilo dos privilégios. Se você tem privilégio para cuidar de você, abrace essa oportunidade. Porque há 100, 300, 400 anos atrás, você pode não ter tido. Como tem bilhões de pessoas que não têm condições nessa vida de olhar para essa forma. Se você tem, agarra. E aí, gente, isso é complexo. Isso é muito complexo. Mesmo, mesmo, mesmo. Isso é algo assim, precisa procurar pessoas e procurar pessoas só quando você também já tem uma base muito boa de conhecimento para entender o que nessa encarnação faz com que você fique nessa autossabotagem e nessa auto-obsessão constante. Quando você entendeu e ainda continuar, aí encontrar pessoas, bons profissionais que fazem essas terapias de regressão, de vida após a morte. Por quê? Nós tivemos vidas onde determinados comportamentos foram avassaladores. Então vamos falar uma questão de sexo, muito comum. A pessoa que teve vidas e vidas e vidas de orgia, de putaria, de tudo isso daí, tanto homem quanto mulher, ela já traz aquela tendência muito forte nessa encarnação. Tem pessoas que reprimem a sexualidade exatamente por medo do que ela é capaz de fazer. Ela não tem consciência, mas a alma dela sabe. E como pessoas que vivem uma libertinagem absurda e continuam cometendo os mesmos erros dessa forma de lidar com algo que pode muito bem prejudicar a pessoa. E aí a pessoa nessa vida aqui, ela foi inserida num contexto aí onde ela sai, ela faz as coisinhas dela, ela gosta tudo dela, mas ela não tem essa vida sexual de libertinagem e tudo mais. Porém, quando ela bebe, aí as pessoas acham, né, que também vem muitas dessas e falam, né, quando eu bebo eu mudo. Parece que
eu incorporo alguém, parece que tem um espírito obsessor. Não, meu amor, a grande maioria das vezes é você mesmo. É você mesmo. É essas partes suas que o ego, ele não deixa vir, exatamente porque tem o superego que reprime ele e fala, opa, peraí, deixa eu segurar aqui, porque se eu soltar essa porteira, não sei nem o que esse id desse impulso vai fazendo. Ele vem. E aí, meu amor, quando vem com tudo, vem a cavalo. Então, a maneira como a pessoa fica quando ela utiliza algo que altera o sistema nervoso central dela, isso pode ser uma questão espiritual, mas a grande maioria das pessoas são partes internas dela. É ela mesma. É ela mesma que se reprimiu, é ela mesma que quer sair transando e por conta que ela é evangélica, ela é católica, ela é qualquer coisa, umbandista, ela não quer fazer isso e tudo mais. E aí ela tem um desejo totalmente, aí ela começa a beber um pouquinho, ela já fica naquela coisa sensual, ela já quer externalizar e vai que vai. E aí quando ela acorda, ela sente culpa. Ela sente culpa porque tem esse superego que faz ela sentir culpa, mas muito é a alma dela, que dentro dela vira e sente. Cara, olha a gente de novo se perdendo pro sexo. Olha a gente de novo não conseguindo controlar algo que é tão latente dentro de nós. Isso pode ir para drogas, bebidas, compras e todas essas coisas, né? De uma forma mais assim. Então, quando o processo é da alma, normalmente ele vai ser muito perturbante. Quando eu falo perturbante, gente, eu estou falando vidas onde a gente realmente se perdeu de nós mesmos, sabe? Vidas onde a gente, por conta dessas questões, a gente pode ter ficado na rua, a gente pode ter sido morto, a gente pode ter cometido suicídio, N fatores, N fatores. E aí a pessoa ela vem nessa vida com as sequelas. É a famosa sequela da alma que a gente fala. Quando vocês escutarem um processo, a cura da alma, a gente enxerga dessa forma. O que é a cura da alma? É quando eu começo a tratar as memórias que a minha alma traz de tanta dor e eu só vou repetindo o padrão, enquanto eu não me liberto dessas memórias. Na mesma proporção, a pessoa que em vidas e vidas e vidas não teve responsabilidade, queria ficar aí pelo mundo, vivendo o mundo, vagando pelo mundo, né? Nessa vida aqui também acaba querendo viver um contexto aonde não quer muita responsabilidade, é uma pessoa que de uma forma negativa não tem ambição para a vida, porque é importante você ter ambição, porque senão você fica acomodado em uma situação que já é extremamente incômoda para você. E aí precisa fazer o quê? É uma parte da pessoa que já está vivendo isso tempos e tempos e tempos, e nessa ela precisa se transformar. Então o processo de autoobsessão, ele vem tanto de uma questão emocional, mental, da qual a pessoa ela teve a vida aqui e viveu dessa forma, como a gente deu os exemplos dos pais, como a pessoa ela traz grandes sequelas de consequências de ações que ela teve em vidas e vidas e vidas, e nessa vão ser reforçadas. Nessa ela vai ser inserida em contextos aonde ela vai precisar testar se ela vai conseguir mudar ou não, se ela vai conseguir mantendo tudo isso ou não. E existe também os dois casos, tá? Aí os dois casos realmente é intenso. É intenso, é intenso. Então, todos nós, a gente vai ter pensamentos negativos, a gente vai ter os nossos medos, a gente vai ter as nossas inseguranças, mas quando você perceber que isso se torna rotina para você, que é comum, faz parte do seu, literalmente, dia após dia, procura ajuda. Procura ajuda da forma que você consegue ter ajuda. Financeira, social, porque isso destrói o ser humano. Isso completamente destrói o ser humano. E por isso que é o mais difícil de ser trabalhado, é o mais difícil das pessoas aceitarem e é o mais difícil de mudar. Porque somos nós com nós mesmos e as ferramentas
que existem hoje em dia. Então, eu espero que o episódio de hoje auxilie vocês a enxergarem esse processo de autoobsessão como um mecanismo que pode ter começado na infância e foi sendo potencializado pelos pais, como algo que a tua alma traz de sequela, aonde você veio com uma forma de propósito. Muitas pessoas, o propósito nessa vida vai ser exatamente isso, contornar essa situação para que você consiga progredir diante de coisas da qual você vem vivenciando há milênios e que nessa eu espero muito forte que eu e você, a gente consiga realmente ultrapassar elas. E aí, meus amores, é nesse momento que um prato cheio para obsessores começa a ser criado. Porque uma pessoa que ela vivencia esse contexto constantemente pode ir fazer o trabalho de terapia espiritual, pode ir no terreiro, pode ir na igreja, pode fazer limpeza, vai tirar o que está ali. Vai dar uma semana, vão vir outros. Vai dar 3 semanas, um mês, vão vir outros. Por quê? Porque internamente não mudou. E esse é um grande problema. As pessoas elas ficam externalizando, elas ficam colocando as suas responsabilidades, tanto no plano espiritual quanto em outras pessoas, querendo que a mudança seja feita na vida dela para ela não atrair esses seres, quando é ela mesma que vai atrair. E esse perfil de pessoa é o que mais existe e é o que mais é obsediado. E é o que mais sempre vai estar ali constante. Até porque essas pessoas, elas têm muita dificuldade de se olharem com verdade e falar, cara, o problema realmente sou eu. Eu vou realmente precisar mudar a minha vida. Porque imagina, é a mesma coisa. Você faz a sua casa com um esquema de segurança, você coloca câmera, você coloca aquelas grade de proteção e tudo, mas você deixa a porta da garagem aberta. Você deixa a porta da garagem escancarada, assim, não é nem... A porta não tá nem fechada, você deixa ela literalmente aberta. Tem pessoas que vão utilizando ferramentas, formas, e eu faço um negócio aqui, eu faço uma meditaçãozinha aqui, eu faço qualquer questão assim, mas a parte principal, que é o entrar dentro de você, tá arreganhado e pensando e sentindo só coisa ruim. Só coisa ruim. Esse perfil de pessoa é o melhor prato cheio para os obsessores. Isso quando a pessoa ela já não está com um obsessor kármico que encontrou ela diante dessas andâncias nesses locais que ela foi frequentando, porque eles encontram a gente pelo nosso rastro energético e fica ali. E aí ele é que comanda os outros obsessores que estão junto, mas é ele que fica o responsável. Normalmente, né? Assim, são raras as vezes que tem um com uma pessoa. Nesse tipo de perfil, tá, gente? Não é qualquer pessoa, não. Tô falando nesse perfil de pessoas, nessa auto-obsessão constante que a pessoa tá ali, naquele marasmo de densidade. Vai ter um espírito que fica responsável por esses obsessores e os outros que vão drenando. E aí, esse obsessor kármico, ele está linkado exatamente por aquelas tendências de almas que eles sim faziam isso juntos, eles se encontravam fazendo isso, e a pessoa, ela, como está revivendo a mesma coisa, fazendo literalmente as mesmas coisas, eles ainda têm afinidade. Não tem como a gente remover e tirar o espírito obsessor kármico como os outros, porque existe dentro deles uma ressonância, uma sintonia, e ele só vai ser removido quando o encarnado muda, quando não existe mais a cola que conecta eles, sabe? E pra gente aqui, esse trabalho é muito mais difícil do que quando a pessoa ela tá com qualquer tipo de espírito. Qualquer questão, seja humana, seja interplanetária, porque é só catar, puf, tirar e pronto. Agora, quando é a gente com a gente mesmo, misericórdia! Meu Deus do céu! Nu! Como esse trabalho é difícil. Espero então que vocês tenham gostado desse episódio, que ajude vocês a identificar as suas próprias questões, principalmente você que bebe muito, usa muita droga, faz qualquer coisa que altera o seu sistema nervoso e você sai da casinha. Isso pode ser
um obsessor, isso pode ser um obsessor kármico, e a grande maioria das vezes é você mesmo, essas partes, que é o momento delas extravasarem e mostrarem o quanto tem de potência aí dentro de se autodestruir. E a gente que faz um processo de estudo no Entre Vidas, né? Antes de reencarnar, a gente vai olhar para determinadas coisas que parece que aquilo tem muita familiaridade. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tem muitos pacientes que chegam e falam assim, Mariana, eu não bebo, mas eu gosto do cheiro da bebida, eu gosto de como as pessoas ficam com a bebida, eu gosto de tal coisa da bebida, eu gosto de estar em volta, mas eu não bebo. Ou porque a pessoa ela não tem uma tolerância física, porque já vem com essa condição, porque em vidas e vidas e vidas bebeu, bebeu, bebeu e aconteceu atrocidades. Então tem muitas questões assim na nossa vida particular que se você parar para observar depois de ouvir aqui ou qualquer outra pessoa falando um assunto desse, você fala, nossa, agora eu entendi porque tal situação na minha vida, isso eu seguro, eu reprimo ou eu extravaso demais, porque eu tô com isso muito guardado e eu preciso estar guardado, porque isso é uma arma muito poderosa contra mim, ou porque realmente isso está sendo já essa arma e eu preciso melhorar. Tá bom? Espero que vocês deem aí a curtida no Spotify, escrevam aqui esse processo de vocês auto-obsessivo, se é uma coisa constante, se é uma vez ou não é. A gente vai conseguir identificar também se são as nossas questões mentais no processo realmente de insegurança. Ah, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, em tudo aquilo que a gente conversou no começo. Quando é algo espiritual, quando tem um espírito, ele vai potencializar de uma forma muito mais intensa, muito mais prejudicial, que quem já vivenciou um processo obsessivo sério sabe a diferença de um pensamento ruim que nós temos do que um espírito potencializando esse pensamento ruim. Tá bom? Um beijinho. Tchau, tchau.